Professora Figueiredo aqui na área com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Então, se tu tá chegando aqui agora, caiu de paraquedas, então dá essa força, deixa teu joinha, deixa teu like, se inscreve no nosso canal e faz com que a gente possa chegar a outras pessoas. Então, vamos embora para a tua aprovação. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cinética, tá? Então, a parte de cinética química, basicamente, dois fatores a gente vai estudar. A gente vai estudar como calcular a velocidade de uma reação e a gente vai estudar quais são os fatores que vão influenciar a velocidade de uma reação. Beleza? Então, quando a gente estudou lá na física aquele movimento retilíneo uniforme, a gente estudava a variação da distância sobre a variação do tempo. Esse era o conceito de velocidade média, tá? Para reação, a gente não vai estudar distância. Então, a gente vai estudar a variação do consumo de um reagente ou da formação de um produto. Como a gente trabalha basicamente com soluções, então é muito comum que o cálculo da velocidade média ele se dê através da concentração molar. Então, Figueiredo, deixa eu ver se eu entendi aqui. Velocidade média vai ser a variação da quantidade sobre a variação do tempo. Então, velocidade média de uma reação é a velocidade média medida em um espaço de tempo, onde ali você teve a variação do tempo e a variação da quantidade de consumo do seu reagente, porque seu reagente está sendo consumido, não é verdade? Você começa com uma quantidade máxima e o reagente ele vai sendo transformado em produto. E o seu produto, que no tempo zero você não tem produto, inicialmente você não tem produto, e com o passar do tempo da reação, essa sua velocidade, essa sua concentração de produto, ela vai aumentando. Então, o seu reagente vai ser consumido e o seu produto vai ser formado. Então, a velocidade média, ela vai medir exatamente isso. A velocidade de consumo para reagentes e a velocidade média de formação para produtos, tá? Lembre-se que variação é final, não é isso? Menos o inicial. Então, a velocidade média, ela vai medir, quantificar a variação da quantidade sobre a variação do tempo. Sua velocidade média, ela pode ser medida em número de moles, volume, ou a mais pedida de todas, concentração molar. Já que a maioria dos exercícios que a gente se propõe a fazer, as substâncias elas são aquosas, ou seja, estão no meio em uma solução. E para as soluções a gente precisa calcular a molaridade, a quantidade de mol que tem ali por litro de solução. Então é muito comum nos exercícios o cálculo de velocidade média, ele se dá através da variação da concentração molar, tá? Então essa molaridade ela vai ser expressa através de colchetes. Então, quando tu olhar esse colchete, tu já sei. Oxe, isso aí é mol por litro. É a quantidade de mol que tem do soluto por litro da solução, tá? Então, a fórmula para você calcular a velocidade média de produto de reagente vai ser a mesma coisa, tá? É a concentração final menos a concentração inicial do reagente. Ou a concentração final do produto menos a concentração inicial do produto, sobre a variação do tempo. Velocidade média, a gente calcula naquele espaço de tempo. Isso não quer dizer que a velocidade foi constante, até porque não vai ser, né? No início você tem muito reagente, então sua reação dá o gás para acontecer, e no início você não tem produto. E com o passar do tempo é que você vai ter a formação de produto. Então, velocidade média é a média da velocidade naquele espaço de tempo. Fechou? Então, sua velocidade média, ou para reagente ou para produto, vai ser a variação da concentração molar sobre a variação do tempo. Essa é a fórmula de expressar que a gente mais visualiza nos exercícios, mas ele pode pedir para que você calcule essa variação através de número de moles ou através do volume, mas a mais pedida é concentração molar. Fechou? Formulazinha sem dor na consciência aí para você. Não precisa decorar nada. Então, como eu falei para vocês, os seus reagentes, eles serão consumidos. E os seus produtos, eles serão
formados. Então, a gente tem velocidade de formação, aqui está errado no meu slide. A gente tem velocidade de formação para produtos. E eu tenho velocidade de consumo para reagentes. E a fórmula Figueroa, foi o que eu disse a vocês, a fórmula é a mesma. Então, a velocidade média de consumo dos seus reagentes vai ser a variação da sua concentração molar sobre a variação do tempo. Alguém aí, eu tenho certeza que alguém aí está pensando, tem alguma coisa errada nessa fórmula. Porque no início eu tenho a minha concentração máxima de reagente e com o passar do tempo, a minha concentração ela vai diminuindo. Então, quando você colocar aqui na fórmula da concentração final menos a concentração inicial dos seus reagentes, o que é que vai acontecer? Essa subtração ela vai dar um valor negativo, já que no início da reação você tem a quantidade máxima de reagente. Então, quando você fizer essa continha, o seu valor aqui vai dar negativo. Então, para a gente não ter velocidade negativa, porque isso soa muito estranho, é como se a velocidade, é como se a reação estivesse acontecendo para trás, né, ou ao contrário, então vai bugar a sua mente. Então, é muito comum que no cálculo da velocidade média do reagente a gente coloque um menos, para exatamente quando você fizer a concentração final menos a concentração inicial dos reagentes, o valor dê positivo. Ou, melhor ainda, você coloca a sua formulazinha em módulo, porque aí o valor não vai dar negativo. Fechou? E a velocidade de formação do seu produto, mesma coisa. Vai ser a variação da concentração do produto que vai ser formado sobre a variação do tempo. No final de uma reação, você tem mais produto do que no início. Então, quando você fizer o final menos o inicial, seu valor vai dar positivo sem nenhum problema. Fechou? Então, velocidade média era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Então, velocidade média é a velocidade em um determinado tempo. Não é a velocidade, não é uma velocidade constante. Até porque os reagentes, a velocidade ela vai diminuindo, né? Porque eu vou ter menos reagente. E nos produtos, a minha velocidade vai aumentando, já que eu tenho mais produtos. Fechou? Vamos embora. Graficamente falando, o que eu disse para vocês vai ser o seguinte. Para reagentes, o que é que a gente vai ter? No início, eu tenho minha quantidade máxima de reagente. Com o passar do tempo, a minha concentração ela vai caindo. Já nos produtos, você vai ter a mesma coisa, só que o contrário. Nos produtos, no início, você não tem produto. Tempo zero. E com o passar do tempo, você vai ter a formação de produto. Isso aí vai expressar exatamente a sua velocidade média. É só você fazer a leitura, né? Aqui você tem, por exemplo, uma concentração. Aqui você tem outra concentração. Aqui eu tenho um tempo. Aqui eu tenho outro tempo. Então, por exemplo, eu poderia pedir para vocês a velocidade média do tempo 1 para o tempo 2. Então, ó, cara crachá. Chegou aqui na curva, vou rebater aqui, vou saber aqui a minha concentração. Mesma coisa, vou bater aqui na curva, ó. Vou saber aqui a minha concentração. Então, você tem aí a variação, lembrando que sua concentração inicial é a maior, sua concentração final é a menor. Quando você fizer essa continha, vai dar um valor negativo, né? Já que o inicial vai ser maior do que o final, mas aí você bota a sua formulazinha entre módulo. Então, o gráfico é uma excelente fórmula da gente calcular a velocidade, porque o dado está aí, é só você fazer a leitura. Lembre-se que para reagente, a sua concentração inicial ela é maior do que sua concentração molar final. E para produto é exatamente o contrário. Sua concentração final ela é maior do que a sua concentração molar inicial. E fazendo a leitura do gráfico, você tem exatamente esses dados. Fechou?
Então, se acostuma a ver o gráfico dessa forma, tá? É em fórmula exponencial, porque essa velocidade ela não é constante, ela vai decaindo para reagente e aumentando para produto. Vamos embora. Então, para a ocorrência de uma reação, a gente precisa estudar uma teoria chamada teoria de colisão. Então, a teoria de colisão ela é uma fórmula didática que fica mais fácil de vocês aí entenderem como ocorre uma reação. Porque é muito comum a gente visualizar isso nos exercícios, né? Eu tá lendo um texto lá, A mais B reagiu e deu C. Isso aí, gente, é o que acontece na novela da Globo, mas na vida real, as reações elas não são tão simples assim. Então, para uma reação acontecer, a gente tem uma série de ritos para se seguir. Então, os meus reagentes, eles precisam ter afinidade, ou seja, eles precisam querer realmente reagir. Os meus reagentes, eles precisam ser colocados em contato, isso é óbvio. Se os meus reagentes não são colocados em contato, como é que eu vou ter a formação dos meus produtos? Aí vem a casca de banana. Os choques entre as partículas dos reagentes precisa acontecer numa posição favorável. Vamos entender aqui. Então, a teoria das colisões, ela explica exatamente isso. Que essas moléculas dos reagentes, eu vou pegar aqui o meu sisteminha aqui de bola bastão, para que vocês possam entender o que seria mais ou menos essa teoria dos choques, né? Então, eu tenho aqui 2 reagentes. Não sei se tá dando para vocês verem aí. Tá dando, né? Beleza. Aqui, ó. Um reagente e o outro reagente. Então, a teoria da colisão, ela tá dizendo o seguinte, que esses meus reagentes, eles precisam colidir, certo? Mas o que seria, Figueroa, essa colisão? Essa colisão, gente, é exatamente para que os reagentes, as partículas dos reagentes colidam, essas ligações sejam rompidas para que novas ligações sejam formadas. Beleza? Dá para vocês mais ou menos entenderem o que é que eu estou dizendo aí para vocês? Então, ó. O que seria essa colisão da teoria das colisões? Para ter a formação de produto, as moléculas dos reagentes precisam ser colocadas em contato e precisa ter afinidade. Aí, ó, acontece os choques. Mas por que acontece choque? Gente, as moléculas, elas não estão estagnadas, elas não estão paradas. Então, a gente tem moléculas em movimentos caóticos. A mobilidade também está muito ligada às fases de agregação e forças intermoleculares, né? Então, você tem, por exemplo, nas moléculas que estão na fase gasosa, um movimento muito mais desordenado. As moléculas que estão na fase líquida, desordenado, mas menos do que gasoso. Até porque as forças intermoleculares são maiores. E os reagentes na fase sólida, aí você já tem as moléculas mais unidas, então você tem menos movimento. Mas em todas as fases de agregação, você vai ter moléculas em movimento, tá? Então, ó, tá lá todo mundo colidindo, tá lá todo mundo se mexendo, batendo nas paredes do recipiente onde essa reação está acontecendo. Então, ó, os choques precisam ser efetivos. Bateu em uma condição favorável. O que seria uma condição favorável? Frontal. Sem ser, ó, beliscando, sem ser de raspão. Então, a teoria das colisões diz que, para eu ter a formação de produto, os reagentes precisam colidir em uma orientação favorável, uma energia cinética suficiente para que essas ligações sejam rompidas e novas ligações sejam formadas. Então, você tem choques efetivos, pá, ligações são rompidas e as minhas novas ligações serão formadas. Fechou? Então, a gente tem choques efetivos, é quando eu tenho uma formação de produtos. E eu tenho choques não efetivos ou não eficazes quando eu não tenho a formação de produto. Então, a teoria das colisões fala só isso aí. É uma forma didática de lhe explicar como é que acontece realmente a formação dos produtos. Então, não é só A com B que é igual a C. Isso aí é só na novela da Globo. Então, ainda falando um pouquinho sobre essa teoria das colisões, a gente tem uma parada aí para falar que é a nossa querida energia de ativação. Gente, isso aqui é fundamental, principalmente no estudo de gráficos. Essa parte de cinética, ela é muito comum cair em provas, em exercícios e concursos na forma de gráfico,
para que você faça a leitura e entenda, tá? E principalmente misturando a parte de termoquímica com a parte de cinética. Então, o que seria essa energia de ativação? A energia de ativação é uma barreira energética. Por que barreira energética? Lembre que as moléculas precisam colidir em uma condição favorável, tá? Então, as moléculas precisam colidir numa condição favorável, ou seja, efetivamente, frontalmente, com a energia cinética, ou seja, com a velocidade suficiente para que essas energias, para que essas ligações sejam quebradas. Então, para isso acontecer, por que é que eu digo isso? Porque eles precisam vencer uma barreira energética que é chamada de energia de ativação. Então, se esses choques são de raspão, ou se mesmo colidindo efetivamente não tem energia cinética suficiente, então eu não tenho a ruptura das ligações dos reagentes para a formação dos produtos. Então, a energia de ativação, gente, é a barreira que os reagentes precisam vencer para que você tenha a formação do seu produto. Beleza? Por isso que tem algumas reações que acontecem instantaneamente, explosões, ou seja, a energia de ativação é muito baixa, ou tem reações que acontecem tão lentamente que nem acontece, ou seja, a energia de ativação é muito alta. Ou tem reações que vocês precisam ajudar para que ela aconteça. Por exemplo, você ter a queima de um palito de fósforo. Eu tenho uma reação de combustão entre o palito de fósforo e o oxigênio, porque toda combustão eu preciso ter a presença de oxigênio. Se eu pegar o palito e deixar ele aqui, ele não vai acender. Vou pegar esse palito e vou colocar numa câmara regada a gás e oxigênio. Uma câmara de gás com gás e oxigênio. E o palito lá. Não vai acender. Você precisa fazer o quê? Riscar. Então, o riscar é fazer exatamente com que essas moléculas cheguem à barreira energética, que é a energia de ativação, vença e tenha a formação de produto. Então, tem reações que você precisa dar um empurrão. Por exemplo, a queima de um palito de fósforo. Se você não fizer o movimento mecânico de riscar o palito, a reação por si só ela não acontece. Então, isso não quer dizer que as moléculas não estejam se chocando. O palito lá e as moléculas de oxigênio. Mas elas não conseguem vencer essa barreira energética, que é a energia de ativação. Então, quando a gente chega na energia de ativação, a gente tem a formação de um intermediário. Esse intermediário é o complexo ativado. É exatamente, gente, o momento mágico da reação. Deixa eu pegar aqui de novo, aqui o meu modelo. Ó, colidiu meus reagentes, tá? Colidiu meus reagentes aqui. Pá! Nesse momento, colidiu frontalmente com energia suficiente. Nesse momento, eu vou ter ligações de reagentes sendo rompidas e ligações de produtos sendo formadas. Então, nesse momento, nesse instante, eu tenho o meu complexo ativado. Para depois, as ligações são novamente formadas e eu tenho a formação dos meus produtos. Então, o complexo ativado é quando quando as moléculas dos reagentes conseguem chegar nessa barreira energética para você ter a formação do produto. Então, o complexo ativado é um meio, nem é reagente, nem é produto. Agora, você só tem complexo ativado se suas moléculas colidirem frontalmente com a energia necessária para que você rompa a energia de ativação. Aí sim você tem a formação de produtos. Então, todo produto, ele vem de uma colisão, mas nem toda colisão vai ter a formação de produto. Condição favorável, choques efetivos, velocidade suficiente para que, pá, quebre ligações, chegue lá no estágio intermediário, que é exatamente quando consegue chegar na energia de ativação para eu ter a formação do meu produto. Graficamente vai ficar mais fácil se você entender isso. Então, isso aí é vida para o teu estudo. Esses gráficos, gente, que é os gráficos termocinéticos, a gente tem informações aí da cinética, porque a gente tem a informação aí da energia de ativação, e a gente tem aí o nosso cálculo da entalpia. Lembrando que a variação da entalpia é o somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Se esse valor for maior que zero, sua reação ela é endotérmica, absorve calor. Se esse ΔH for menor que zero, sua reação é exotérmica, libera calor. Endo absorve,
exo libera. Fechou? Então, o teu complexo ativado é exatamente o meio. Vamos entender no gráfico que vai ficar mais fácil. Esse gráfico aqui, você tem aqui, ó, entalpia de reagente, 30. Entalpia de produto, menos 10 kJ. Lembre-se que a diferença de um para o outro é exatamente o seu ΔH. Esse gráfico aqui, eu estou vendo que o valor do reagente ele é maior do que o valor do produto. Então, aqui de cara, já estou ligada que essa minha reação ela é exotérmica, já que esse valor ele vai dar menor que zero, tá? Esse morro que eu falei, essa energia de ativação que eu falei para vocês, é exatamente isso aqui, gente. É o cume. Ou seja, os reagentes precisam colidir com a energia suficiente para romper, ó, romper exatamente 30 kJ para que eu tenha depois a minha formação de produto. Então, não é só se chocar, é se chocar com muita energia para que eu consiga vencer essa barreira energética para ter a minha formação de produto. Então, é neste momento que você tem o seu complexo ativado. É quando você chega lá na energia de ativação. Só tem complexo ativado se chegar na energia de ativação. Então, essa barreira, o cume, é exatamente a sua energia de ativação. Como é que eu vou saber, Figueroa? O espaço entre reagente e o cume. O espaço, o tamanho entre reagente e cume. É sua energia de ativação. Independente se sua reação é endotérmica ou exotérmica. Não precisa decorar isso aí. De novo, o tamanho do cume da sua barreira energética, ou seja, o espaço entre reagente e lá em cima é a sua energia de ativação. Fechou? Deu para entender isso aí? Então, para os meus reagentes se transformarem em produtos, eles precisam vencer essa barreira energética, que é exatamente 30 kJ. Se não se chocar com essa energia, eu não vou ter minha formação de produto. E só chega no complexo ativado se você vencer a barreira energética da energia de ativação. O complexo ativado, ele não é isolável, tá? Ele é uma estrutura instável. É no momento do choque efetivo. Naquele momento. As ligações estão sendo rompidas e novas ligações estão sendo formadas. Então, naquele momento ali, você tem um complexo ativado, tá? Vamos embora. Então, já que você já entendeu o que seria essa teoria das colisões, existem alguns fatores que vão influenciar a sua velocidade, para que ela aconteça mais rapidamente ou mais lentamente, tá? Tudo pense nos choques efetivos. Porque se você fizer essa correlação, ó, chuchu beleza para você entender e nada de decorar. Concentração dos reagentes. Se eu tenho mais reagentes, eu tenho mais partículas. Se eu tenho mais partículas, é mais probabilidade de choque. Se eu tenho mais choques, é mais probabilidade de ter choques efetivos. Porque só choques efetivos darão produtos. É uma consequência lógica. Então, aumento da concentração dos reagentes, aumento da velocidade. Vou ter mais probabilidade de ter choque. Reações que acontecem de forma gasosa, em meios que só tem substâncias de forma gasosa. Reagente gasoso, produto gasoso, tudo gasoso. Aumento a pressão, eu estou diminuindo o volume. O aumento da pressão, eu estou diminuindo o volume. Então, se eu diminuo o volume, as partículas vão ter menos espaço e mais probabilidade de estarem se chocando. Então, mais probabilidade de se chocar é maior probabilidade de ter choques efetivos. Então, se eu aumento a pressão, aumenta a velocidade. Temperatura. Temperatura é a medida de agitação molecular. É o nível de agitação das moléculas. Então, aumento a temperatura, minhas moléculas vão ter mais movimento. Então, se elas vão ter mais movimento, é mais capacidade de chegar nos choques efetivos para eu vencer a minha barreira energética e ter a minha formação de produtos. Agora, não é só aumentar a temperatura, é aumentar a temperatura, por exemplo, para reações endotérmicas, que são aquelas reações que precisam absorver calor. Porque o aumento de temperatura para reações exotérmicas, aquelas que liberam calor, não vai influenciar em nada. Ao contrário, vai dificultar a sua reação, não vai aumentar a velocidade, vai diminuir. Então, o aumento da temperatura, ele é de bom grado, quando suas reações elas são endotérmicas, porque a
temperatura, ela aumenta o nível de agitação molecular. Beleza? Importantíssimo, catalisador. O catalisador, gente, é uma substância que vai dar à reação um caminho diferente. Vai fazer com que aquela energia de ativação ela seja menor. Quanto menor a energia de ativação, mais minha reação acontece rapidamente. Por mais que você aumente temperatura, aumente pressão, aumente concentração de reagentes, se suas moléculas não conseguem se chocar com energia suficiente para vencer a barreira energética, que é a energia de ativação, você não tem produto, tá? Então, o catalisador, ele baixa essa barreira energética. Então, o catalisador, ele só vai mexer em uma coisa, a energia de ativação vai ficar menor. Somente energia de ativação menor. Somente isso aí, tá? Não esqueça disso. Então, o catalisador, ele vai fornecer um caminho diferente à reação. Ele vai fazer com que a minha energia de ativação seja menor. Então, minha reação acontece mais rapidamente. E para reagentes sólidos, superfície de contato, se eu tenho uma superfície de contato maior, então eu tenho mais probabilidade de ter choques. Se eu tenho uma superfície de contato mais restrita, é menos probabilidade de ter choques. Pense sempre na probabilidade de choques, tá? Então, aumento a minha superfície de contato, eu vou aumentar a minha velocidade. Vou decorar isso aí, Figueroa? Jamais, porque é tudo entendimento. São coisas fáceis de você perceber. Fechou? Bora! Então, como eu falei para vocês, esses gráficos eles vão ser muito presentes na resolução de exercícios de vocês. Então, primeiramente, identifica se é endotérmico ou exotérmico. Olhar a posição das entalpias, somente. Lembrando que a variação da entalpia vai ser o somatório da entalpia do produto menos o somatório da entalpia do reagente. Quem é maior? Para esse gráfico aqui, o gráfico 1, quem é maior? Reagente ou produto? Estou vendo que o reagente é maior, então minha reação aqui, o cálculo da minha entalpia vai dar negativo, minha reação ela é exo. Estou olhando aqui, produto é maior do que reagente, então minha variação de entalpia vai ser positiva, então minha reação ela é endo. Distância entre reagente e produto é a sua variação. Distância entre reagente e produto é a sua variação. Certo, Figueroa? E a minha energia de ativação. Reagente para cima. Reagente para cima. De reagente até o cume, energia de ativação. De reagente até o cume, energia de ativação. Para você não decorar e pensar que é isso aqui, ó. Pelo amor de Deus. Aí você não diga que foi eu que lhe ensinei isso não, viu? Energia de ativação do reagente até o cume, independente de ser endo ou exo. Então, é isso que você precisa fazer, a leitura no seu gráfico. Porque daí você tira várias informações. Energia de ativação, se sua reação é endotérmica ou exotérmica. O cálculo, você tem como calcular a variação da sua entalpia. Você tem como dizer o valor da sua energia de ativação. Olhou o gráfico, fez a leitura, independente de ser exotérmico ou endotérmico. Fechou? Embora. Como eu falei para vocês, os catalisadores, eles só vão mexer com a energia de ativação. Entalpia de produto, entalpia de reagente, variação da entalpia, mesma coisa. De reagente para produto é a variação da entalpia. Beleza. De reagente até o cume é minha energia de ativação. Isso aí você já aprendeu. O catalisador é essa linha pontilhada. Pronto. Vai fornecer uma energia de ativação menor. Energia de ativação com catalisador, menor. Energia de ativação sem catalisador. Sem catalisador, maior. E o valor do seu ΔH, mesma coisa. E o valor das entalpias de reagente e entalpia de produto, mesma coisa. O catalisador só vai baixar sua energia de ativação. Por isso que sua reação ela se processa mais rapidamente. Beleza? Simbora. Então, se tu chegou até aqui, tu vai fazer o quê? Tu vai deixar o teu joinha,
tu vai se inscrever no canal e tu vai fazer o compartilhamento dessa aula para os teus colegas, para que eles também possam aprender com a gente e a gente faça com que o nosso canal fique maior ainda. Até a próxima!